Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, sábado, o Ministério da Defesa russo afirmou que suas forças tomaram o controle de Lozovatsky, uma localidade na região de Donetsk, na Ucrânia. Essa informação foi divulgada pela agência Interfax, embora ainda não tenha ocorrido verificação independente. Desde fevereiro, quando os russos tomaram a cidade estratégica de Avdiivka, eles têm capturado várias vilas na região de Donetsk, que é o principal foco do avanço de Moscou pelo leste da Ucrânia ao longo de uma linha de frente que se estende por 1.000 quilômetros. Se voltarmos um pouco no tempo, desde outubro do ano passado, a Ucrânia perdeu grandes áreas de territórios no leste do país. Essa perda está muito ligada à falta de artilharia, um recurso que, como vocês sabem, é muito importante para manter as posições e resistir a um avanço como o russo. Ontem, por exemplo, as forças russas lançaram 408 ataques em 10 assentamentos na região sudeste de Zaporísia. Segundo o governador regional, Ivan Fedorov, 2 mulheres e um homem ficaram feridos. Ele postou no Telegram que os russos realizaram 8 ataques aéreos sobre várias localidades, como Kamiansk, Lobkov, Robotine, Mala, Tokimanska e Malinivka. Zaporísia, que está na linha de frente, tem sido constantemente bombardeada e, infelizmente, a situação é realmente brutal para a população local, que vive e sofre as consequências diretas desses ataques intermináveis. Enquanto isso, no campo da diplomacia, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que não dá atenção ao que chamou de declarações contraditórias da Ucrânia sobre as conversas de paz. Ele estava se referindo aos comentários do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, que ontem, sexta-feira, afirmou que Kiev não pode ser forçada a negociar e que a China, que tenta se posicionar como mediadora no conflito, respeita a integridade territorial da Ucrânia. Lavrov disse que Kuleba não está dizendo isso pela primeira vez, e às vezes ele diz coisas completamente opostas. Ele também mencionou que recentemente os ucranianos estavam falando sobre negociações e que o presidente Zelensky havia mostrado disposição para finalmente se sentar à mesa com representantes russos. Lavrov acrescentou: "Para ser honesto, eu não os ouço." O chanceler russo também falou sobre as conversas que teve com seu homólogo chinês Wang Yi em Laos, onde discutiram o que foi dito durante a visita de Kuleba à China na semana passada. Como vocês lembram, Kuleba afirmou que Kiev está preparada para conversas sobre a guerra, desde que a soberania e a integridade territorial da Ucrânia sejam totalmente respeitadas. Essa visita foi bem importante porque Kuleba foi o oficial ucraniano de mais alto escalão a viajar para a China desde que começou a guerra em fevereiro de 2022. Ele teria conversado com Wang Yi por mais de 3 horas. Claro que a posição de Lavrov está baseada na posição de Putin, que disse em junho que Moscou encerraria a guerra se Kiev se retirasse e entregasse o restante das 4 províncias ucranianas parcialmente ocupadas, além de abandonar suas ambições de se juntar à OTAN. Ideias que, como vocês sabem, foram rejeitadas por Kiev. Ainda no campo da diplomacia, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, está programado para viajar a Kiev em agosto, marcando sua primeira visita à Ucrânia desde o início da guerra. Sob a liderança de Modi, a Índia se tornou um comprador-chave do petróleo russo, especialmente depois das sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados, que fecharam a maioria dos mercados ocidentais para as exportações de Moscou. É interessante notar que a Índia, enquanto evita condenar a guerra da Rússia na Ucrânia, sempre enfatiza a necessidade de uma solução pacífica para o conflito. O site Kiev Independente trouxe algumas informações sobre a visita de Modi. A visita, que ainda está planejada, é esperada para ocorrer na 3ª semana de agosto, provavelmente perto do dia da independência da Ucrânia. Essa informação veio do canal de notícias em inglês da Índia, Uyon, que conversou com várias fontes nos círculos diplomáticos de Delhi. No início desse ano, Zelensky convidou Modi durante uma conversa telefônica, e em junho, Modi se encontrou com Zelensky na Itália durante a cúpula do G7. Eles discutiram a situação atual na Ucrânia, com Modi enfatizando a importância do diálogo e da diplomacia. Ele também reiterou que a Índia continuará apoiando uma resolução pacífica conforme comunicado oficial da reunião. Esse encontro marcou a 2ª reunião presencial entre os 2 líderes desde o início da guerra, sendo a primeira no G7 do ano passado no Japão. Dado o fechamento do espaço aéreo ucraniano, os líderes mundiais têm viajado para a Ucrânia via Polônia. Acredita-se que Modi siga essa rota e também mantenha discussões com a liderança polonesa, incluindo o primeiro-ministro Donald Tusk, antes de sua visita à Ucrânia. Bom, gente, voltando para os assuntos militares, a Força Aérea Ucraniana escreveu no Telegram que a Rússia aumentou o número de ataques balísticos nos últimos meses. Segundo eles, isso tem levado as forças ucranianas a pensarem mais em táticas de defesa passiva, como camuflagem e uso de posições falsas.
Com o aumento dos ataques, além da defesa ativa, eles estão focando em camuflagem, abrigo e posições falsas. No entanto, o financiamento governamental atual é muito limitado, então eles estão pedindo apoio às iniciativas comunitárias para arrecadar fundos para criar réplicas para enganar o inimigo. A Rússia, que tem feito ganhos incrementais no leste nos últimos meses, afirma que seus ataques aéreos de longo alcance são usados para degradar a capacidade militar da Ucrânia. Por outro lado, Kiev tem investido muito na produção doméstica de drones para tentar diminuir a diferença entre suas capacidades de ataque e as de Moscou. É evidente que as incertezas, principalmente no que tange às eleições nos Estados Unidos, deixam um ar de imprevisibilidade maior do que Kiev já enfrenta, e não há dúvida de que isso acaba se refletindo na linha de frente. Agora imagine os ucranianos lendo as declarações do premier húngaro. Isso mesmo, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán disse hoje, sábado, que a liderança da Rússia é hiperracional e que a Ucrânia nunca será capaz de realizar seu sonho de se tornar membro da União Europeia ou da OTAN. Orbán, que é um nacionalista que está no poder desde 2010, fez esses comentários durante um discurso em que previu uma mudança no poder global, afastando-se do irracional Ocidente em direção à Ásia e à Rússia. Ele disse que nas próximas décadas, talvez séculos, a Ásia será o centro dominante do mundo e apontou China, Índia, Paquistão e Indonésia como as grandes potências do futuro. Orbán acredita que o Ocidente empurrou os russos para esse bloco. Em seu discurso, ele também destacou que, ao contrário da fraqueza do Ocidente, a posição da Rússia nos assuntos mundiais é racional e previsível, afirmando que o país mostrou flexibilidade econômica ao se adaptar às sanções ocidentais desde a anexação da Crimeia em 2014. Ele ainda apontou para pautas de costumes, dizendo que os movimentos progressistas ocidentais entregaram à Rússia uma importante agenda de soft power, fazendo com que os russos se identifiquem e defendam a pauta conservadora que está em crescente evidência no mundo. Com isso, sobre o ponto de vista dos costumes e sobre a proteção do cristianismo ortodoxo, a Rússia atingiria corações e mentes ocidentais que rejeitam agendas de costumes cada vez mais liberais no mundo ocidental. Além disso, ele afirmou que a Ucrânia nunca se tornará membro da União Europeia ou da OTAN porque os europeus não têm dinheiro suficiente para garantir isso. Ele ainda disse que a União Europeia precisa abandonar sua identidade como projeto político e se tornar um projeto econômico e de defesa. Bom, enquanto isso, no mundo olímpico, o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, disse hoje, sábado, que não pode descartar a possibilidade de envolvimento estrangeiro no ataque que sabotou estações de sinalização e cabos da rede ferroviária. Os ataques ocorreram na madrugada de sexta-feira e danificaram a infraestrutura das linhas que conectam Paris a cidades como Lille, no norte, Bordeaux, no oeste e Estrasburgo, no leste. Um outro ataque na linha Paris-Marselha foi frustrado, segundo a operadora ferroviária SNCF. Até agora, ninguém assumiu a responsabilidade pelos ataques. Veja o que Darmanin disse à televisão France 2. Quem é o responsável? Pode ser algo interno ou ordenado do exterior. É muito cedo para dizer. Descobrimos certos elementos que nos levam a acreditar que saberemos quem é o responsável em breve. Duas fontes de segurança mencionaram na sexta-feira que o modus operandi dos ataques levantou suspeitas iniciais sobre militantes de extrema esquerda ou ativistas ambientais, mas ainda não há evidências concretas. O ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, e o chefe da SNCF, Jean-Pierre Farandou, disseram que o tráfego na rede ferroviária de alta velocidade da França deve voltar ao normal até segunda-feira. A SNCF garantiu que os planos de transporte para as equipes que competem nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 serão mantidos. Bom, meus amigos, vamos conversar agora sobre os recentes avanços russos no leste. As forças russas estão montando um arco de ataque na região, avançando sob o calor intenso do verão com o objetivo de capturar a cidade de Potrovsk. A ofensiva acontece enquanto a Ucrânia enfrenta a escassez de soldados e a turbulência eleitoral nos Estados Unidos levanta especulações de que Kiev pode ser forçada a negociar uma rendição de territórios. Após uma onda de armamentos e recursos americanos ajudar a Ucrânia a conter uma invasão renovada na região nordeste Kharkiv em maio, os comandantes russos voltaram sua atenção para a região de Donetsk, talvez o principal objetivo territorial de Putin. A reinvasão de Kharkiv, embora tenha gerado ganhos limitados, desviou recursos ucranianos. O Alexandre, um comandante de batalhão da 47ª Brigada, lutando perto de Ocherestine, disse que as forças ucranianas estão lutando e que o prêmio de Putin parece cada vez mais ao alcance da Rússia.
O Alexandre, cujo nome de guerra é Gênio, explicou o seguinte: a estratégia deles é inteligente. Tentar concentrar a força do inimigo em uma direção e depois distraí-lo em outra. O primeiro objetivo deles é nos distrair. O segundo é nos pressionar para obter mais vantagem nas negociações de paz e obter mais de nós. Eles estão quase no ponto de capturar a região de Donetsk. As tropas de Putin estão pressionando ao longo de um arco de 3 pontos-chave. Chassivar, a oeste da cidade de Bakhmut, que a Rússia capturou na primavera de 2023, a pequena cidade industrial de Toretsk e no terreno rural a oeste de Ocherestine, uma vila em um terreno elevado estratégico, tomada em maio após as forças russas avançarem a noroeste de Avdiivka, ocupada em fevereiro. Embora haja combates intensos em outros lugares, incluindo em Kupiansk, no nordeste, e em alguns pontos ao longo da frente sul, a ofensiva em Donetsk representa uma mudança nas táticas dos comandantes russos, que parecem ter aprendido com erros no passado, e agora estão conseguindo ganhos constantes para o Kremlin, ameaçando também a cidade ucraniana de Kostiantynivka, que fica em uma rodovia estratégica. Essa semana, o Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank baseado em Washington, relatou que a Ucrânia interrompeu um grande ataque mecanizado das forças russas perto de Kostiantynivka. O Estado-Maior da Ucrânia informou que a situação mais quente permanecia perto de Pokrovsk. Carolina Hird, analista do Instituto para o Estudo da Guerra, disse que essa nova ofensiva na região de Donetsk é muito interessante, pois indica uma mudança mais ampla no planejamento operacional. Grandes avanços foram anteriormente impedidos por erros táticos russos, e eles lutaram para estrategizar nos últimos anos. Segundo Carolina Hird, os comandantes operacionais russos estão agora aprendendo a realizar esforços ofensivos simultâneos e mutuamente reforçadores, mantendo pressão constante sobre os recursos ucranianos. As forças ucranianas já esgotadas estão sentindo a pressão, agravada pelo calor sufocante do verão, com temperaturas ultrapassando os 40 graus Celsius em algumas áreas da frente. Comandantes e soldados ucranianos entrevistados pelo The Post citaram exaustão e recursos escassos, incluindo uma grave falta de tropas. Como vocês sabem, uma nova lei de mobilização adotada pelo parlamento ucraniano ainda não forneceu os reforços necessários. Isso pelo fato de que novos recrutas ainda estão em treinamento e alguns homens elegíveis para o recrutamento fugiram do país ou estão se escondendo em casa para evitar a conscrição. Um sargento de 56 anos, conhecido pelo nome de guerra de Bart, descreveu a situação como crítica e disse que havia sério caos nas linhas de frente. Ele culpou falhas nas decisões de liderança, incluindo o caso de forças ucranianas e russas confundindo suas posições. Mikhail, 46 anos, comandante de uma bateria de morteiros lutando em Krasnogorivka, cujo nome de guerra é Cérebro, disse que o reconhecimento mostrou que a Rússia recentemente elevou o nível ao redor de Ocherestine e comprometeu recursos, incluindo mais tropas e tanques. Na semana passada, as forças russas conseguiram avançar 6 quilômetros a oeste de Ocherestine, forçando a retirada de uma brigada de infantaria ucraniana que mantinha a linha na vila de Proris. A 47ª Brigada Mecanizada da Ucrânia foi forçada a uma retirada caótica devido à falta de soldados. Agora, alguns dos combates mais intensos do verão estão ocorrendo ao redor da cidade industrial de Toretsk, onde a Rússia faz ganhos táticos importantes. Comandantes e analistas militares disseram que o objetivo desses combates e dos ataques russos na cidade vizinha de New York é pressionar as unidades de infantaria fadigadas da Ucrânia, com o objetivo de romper até Kostiantynivka. Soldados ucranianos disseram que as forças russas perto de Toretsk parecem estar usando a mesma estratégia usada para capturar Avdiivka em fevereiro, após meses de combates pesados. Lá, os russos envolveram os ucranianos de 3 lados, enquanto simultaneamente os esgotavam com bombardeios constantes. Além dos bombardeios incessantes e ataques de drones, o calor extremo está esgotando os soldados que vivem em trincheiras nas florestas e campos abertos da Ucrânia. E os céus claros significam que os soldados estão ainda mais expostos a drones de reconhecimento e ataque. Algumas forças russas também estão se movendo para o oeste e norte através da cidade de Kurakov. Se eles capturarem Toretsk, Pokrovsk e Kostiantynivka, toda a região de Donetsk estará em perigo. Vários comandantes ucranianos citaram uma aceleração na guerra de drones como um dos principais desafios no campo de batalha, com a Rússia tendo aumentado suas capacidades de interferência eletrônica para eliminar a vantagem anterior da Ucrânia no uso de drones de visão em primeira pessoa. Segundo Mikhail, o que mudou tremendamente são as táticas de drones e o uso de guerra eletrônica. Segundo ele, os ucranianos costumavam ter a vantagem e eram mais eficientes, mas agora não. Cheryl, 29 anos, comandante de uma unidade de drones trabalhando em New York,
cujo nome de guerra é Shelby, disse que a Ucrânia também está reengenhando drones para realizar desminagem e novos tipos de ataques. Por exemplo, engenheiros anexaram minas antitanque a drones Kazan de alta resistência. Muitos veículos em Donbás agora estão equipados com antena, indicando que carregam equipamento de interferência de drones. Soldados também usam pequenas caixas pretas conhecidas como açúcares, radares que identificam e alertam sobre drones circulando. Esses equipamentos não existiam na Ucrânia há um ano, mas agora são comuns. Soldados ucranianos também notaram um aumento no uso de bombas de aviação, especialmente bombas planadoras da era soviética, ao redor de Chassivar e New York, que disseram estar causando danos importantes e afetando o moral. Algumas pesam toneladas e podem destruir posições de infantaria e edifícios com efeito catastrófico. Eugênio, 41, piloto de drone trabalhando em New York, disse que enquanto os comandantes russos ainda dependem de táticas de assalto de carne, enviando ondas de recrutas muitas vezes despreparados a um alvo, eles também estão aplicando novas táticas de terra arrasada para obliterar cidades inteiras. Segundo Serhi, o comandante de drones, os russos estão atingindo New York com bombas de aviação e artilharia para obliterar completamente quadrantes inteiros da cidade, para que possam mover tropas para lá. Pasha, 34 anos, comandante de drones da 105ª Brigada, descreveu a situação em New York como realmente difícil. Segundo ele, os russos estão usando New York para cercar Toretsk e ele acha que eles têm uma chance real agora de cercá-la e que é apenas uma questão de recursos e tempo. Segundo Pasha, as bombas planadoras são tão poderosas que podem incapacitar unidades de infantaria inteiras com concussões. Já Hird, do think tank ocidental, o Instituto para o Estudo da Guerra, disse que é improvável que a Rússia consiga, apesar de seus ganhos recentes. Segundo ela, a Rússia não demonstrou que pode realizar avanços mecanizados efetivos e tomar grandes extensões de território. Então seria improvável que eles consigam tomar todo o Donbás pela força. No entanto, ela disse que um conflito lento e desgastante é mais benéfico para Moscou, já que o moral ucraniano está enfraquecendo e o apoio futuro do Ocidente está em dúvida. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.